Olá, quinta-feira, 9 de abril de 2020, Itajaí, Santa Catarina, curtindo, né, os últimos dias de home office, aí pedindo desculpa de novo aí por eventuais ruídos, né, porque home office a gente já está habituado nessa época. Então, gente, vamos lá. Hoje o nosso vídeo é sobre otimizar o VAT, o VAT-T e cuidar dos tributos. Eu vou tentar demonstrar a importância de algo que normalmente as pessoas não estão cientes que precisam cuidar nas empresas, no financeiro, no tributário, no fiscal, no comercial, suprimentos, jurídico, uma série de áreas que normalmente não está atenta a esses dados ou que tem dificuldade até para apurar, para calcular. Então, antes disso, alguns recados. Vamos lá, alguns recados de hoje, tá? Em primeiro lugar, sobre o vídeo de amanhã. Só uma pergunta, amanhã é sexta-feira santa, né? Eu só quero perguntar, vai ter uma enquete que o Matheus do marketing nosso vai colocar aí ao vivo, para a gente saber se o público prefere ver amanhã o vídeo, o quinto vídeo da série, ou se a gente deixa para segunda-feira, tá? Uma dica, melhorar aí a resolução do vídeo, dá para clicar lá no íconezinho do YouTube e colocar em 1080p, vai ficar melhor. Aumentem também o áudio do volume aí do YouTube, principalmente quem está no computador, para que o volume fique bom. Participem do chat ao vivo, tá, gente? Ontem foi muito bacana, eu estou aqui nesse momento, estou disponível no chat, foi bem bacana ontem. Ontem faltou o pessoal comentar no vídeo, o pessoal participou muito no chat, mas não comentou, então comentem no vídeo, porque aí o vídeo fica para depois, o comentário, interajam com a gente, façam perguntas, tá? Por favor, curtir o vídeo e se inscrever no canal. 2/3 das pessoas que viram os vídeos da semana não estão inscritas. Então, por favor, dá essa força pra gente. Eu espero você virar o celular aí, né, da horizontal para vertical, dar um curtir, dar um se inscrever. Eu aguardo. Não, vamos lá, vamos embora. Mas, por favor, dá essa moral aí pra gente. Utilizem também os links na descrição do vídeo. Um dos links, o primeiro deles, se não me engano, ou um dos primeiros, é o material dessa série de vídeos. Todos os dias, o material dinâmico, todos os dias ele está recebendo os novos slides automaticamente, sem você ter que baixar nada, tá? Você baixou uma vez e todos os dias o material é incluído no linkzinho que você vai receber no seu e-mail e vai poder ficar aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Para os nossos clientes que tiverem qualquer dúvida sobre esse conteúdo aqui, fiquem à vontade, os clientes aí têm já o canal, né, do Customer para conversar. Quem não for cliente ainda pode mandar o WhatsApp para mim, quem for parceiro também, que já é parceiro, quer ser parceiro da gente, manda o WhatsApp. Quero informar que eu estou sim disponível, tá, gente? Me acessem. Ontem, durante e depois, até o início da noite, eu fiquei respondendo WhatsApp, telefone, e-mail do pessoal que interagiu. Muito bacana ontem. Posso até demorar um pouquinho às vezes, porque estou atendendo outra pessoa, mas fico à disposição para trocar uma ideia com quem quiser bater um papo com a gente, tá? Sobre a duração do vídeo de hoje, talvez a gente tenha um vídeo um pouquinho mais extenso, eu vou tentar falar rápido. Se eu falar muito rápido, vocês diminuam a velocidade aí no YouTube, né? Mas a gente vai falar sobre serviço e sobre mercadoria, porque a tributação dos dois é muito diferente. Então vai chegar um momento do vídeo que quem só opera com mercadoria vai pular lá para metade do vídeo, pode seguir dali para frente. Quem é de serviço fica comigo até pelo menos a metade. Quem tem os dois, bom, precisa ver esse vídeo inteiro, tá bom? Mas eu prometo que no final do vídeo vai ter algumas dicas de alguns milhões de dólares ali. Então fiquem com a gente, tá? Bom, sobre o VAT e sobre o VAT-T. Vocês já devem ter visto, né, nos contratos de câmbio, ou já devem ter ouvido falar do VAT, que é o valor efetivo total. Ele é uma exigência do Banco Central de que os bancos informem, né, o verdadeiro custo em reais de cada moeda estrangeira que você está fazendo um câmbio. E aí é normal te cobrarem uma taxa baixa e de repente uma tarifa alta. Eu vou mostrar como é que você identifica isso num material que a gente já viu no vídeo 1. Eu só vou relembrar para vocês aqui, ó. Exemplo, se a gente pegar o euro, lá no dia 11 de setembro de 2019, ele estava aqui 4,47 alguma coisa, certo? Ele estava bem estável, variou pouco nesse dia. E aí uma empresa foi lá e fez um contrato de câmbio no dia 11 de setembro, de 550 euros, né? E estava 4,47, lembra? Então a empresa pagou uma taxa de câmbio de 4,51. É barato, 1% aí de spread, tá bem razoável, tá? Tá na metade do que normalmente o mercado cobra. Só que teve uma tarifa de R$315. E aí, se você vai olhar o VAT, o valor efetivo total, saiu 5,10 cada euro num dia em que estava 4,47. Então são mais de 50, 60 centavos por euro. Aí começa a ficar caro, entende? Então vejam a importância de observar o VAT nos contratos de câmbio de vocês, tá? Isso é uma dica. Mas essa aí fica fácil, todo mundo já sabe. Eu só vou dar um exemplo aqui, ó, que numa mesma instituição, no mesmo banco, tá?
não necessariamente mesma gerência, mas no mesmo banco, um contrato de 2 mil euros, que não é muito mais, né, teve uma tarifa zerada. Então, qual que é o padrão? É a negociação, de repente, qual é o volume que você tem, qual é a negociação que você tem com o seu banco, enfim, aí são muitas as variáveis, tá? Bom, agora vamos falar do VET-T, que esse pouquíssimo a gente conhece, até porque é uma criação nossa, né, da WTM, mas no entendimento desse amigo de vocês aqui, é muito importante otimizar e observar o valor efetivo total tributado dos pagamentos que você faz, tá? É o custo real por unidade de moeda depois de aplicar cada tributo, a última linha de tributo, sobre uma operação de importação de serviço ou de mercadoria, tanto faz. Qual que é a importância disso? A partir de agora, nós vamos ver então 2 cenários distintos. Quem quer só mercadoria já pula lá para o meio do vídeo em diante, ou quem tem serviço fica aqui comigo, quem tem os dois permanece durante todo o vídeo. Vamos lá. Para falar de serviços, gente, é fundamental a gente observar o VET, porque serviços têm até 6 tributos que podem incidir sobre uma única operação. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? O primeiro dos tributos é o IR-fonte, é o imposto retido na fonte aqui no Brasil quando você está fazendo um pagamento, né? E ele é calculado a partir da taxa de câmbio do contrato. E isso faz com que o aumento da base de cálculo seja proporcional ao spread da taxa de câmbio. Então veja, a importância de observar daí o VET antes, né? Quanto que você está pagando de taxa de câmbio. Quanto maior a taxa de câmbio, maior o valor em reais e, consequentemente, maior também os teus tributos. Então vamos observar isso para diminuir o custo da importação de serviços, tá? Mas espere, porque sempre dá para sair mais caro, né? Porque o IR aqui no Brasil ele faz parte da base de cálculo de quase todos os demais tributos, de boa parte dos demais tributos, o que faz com que se o primeiro tributo é mais caro, os demais também vão sair mais caros ainda. Então vai criando um efeito cascata aí desse custo, né, desses tributos. Então aqui eu vou pegar de novo um exemplo que a gente já viu, acho que no vídeo 1, né, de uma importação de nuvem de 25 mil dólares, em que o cliente ainda, para piorar um pouco, pagou no cartão de crédito. A gente já fez um webinar sobre não pagar valores acima de $1.000 no cartão de crédito. Depois eu vou botar o link aqui também, o webinar para economizar, né, na importação de serviço. Mas vamos lá, o cliente pagou 109 mil reais, que era o equivalente ali a 25 mil dólares, né? Vemos que ele pagou um spread aí de cerca de 5%, quando dava para economizar uma grana, perdeu aí uns 12 mil reais, a gente já falou disso, vou pular. Agora, qual que foi o VET-T nessa operação? Quero mostrar para vocês que esse cliente pagou 48,3% de tributos sobre essa importação de serviços, sendo que cada dólar, numa época que estava 4 e pouco, 4,20 e poucos ali, né, saiu R$ 6,33 cada dólar importado, ou cada dólar pago, se a gente colocar todos os tributos. Por quê? Vamos entender. Saiu então uma fatura lá de 25 mil dólares que custou 109 mil reais, acabou custando no total, de verdade, 162 mil reais. Mas por quê? Porque a gente tem o IR de 15%, né? O IOF, o CID, o PISA, COFINS e o ISS. Quem tiver dúvida, depois pesquisa no Google os tributos sobre serviço de nuvem, né, importado, tá? Então vejam que 19 mil já é retido na fonte, vamos dizer assim, porque o banco já retém o IR e também é responsável pelo IOF, mas os demais tributos você, o contribuinte, né, o tomador do serviço, que tem que ir verificar e recolher. E se não recolhe, tem uma série de riscos, ok? E vejam que eu ainda fui legal, eu peguei um cenário como se fosse pagamento via câmbio, que é 0,38. Depois eu vou comparar aqui câmbio e cartão de crédito para vocês verem a diferença. Ainda dá para aumentar também esses tributos aqui. Mas algum de vocês pode se perguntar, mas peraí, Lisandro, por que você está dizendo que os tributos dá 48%, se você somar aqui 15 mais 0,38, mais lá, dá 39%. Como que 39 vira 48, tá? Eu lembrei de um filósofo que explica isso, tá? Mas vamos tentar explicar por que 39% virou aí 48%. Primeiro, porque 19 mil não é 15% dos 109 mil, lembram? Porque o IR aqui, gente, ele é majorado, é feito o gross up, é feito o reajuste da base de cálculo, né? Então não é 15%. Na verdade, o 15% vira 17%. O IOF muda conforme o pagamento, cartão ou câmbio, né? Já o CID, o IR entra na base de cálculo do CID, então o CID fica aí mais de 11%, não é 10% também, então também vai aumentando. E o PIS e o COFINS não é 165 e 760, porque o ISS, aqui é Brasil, né? A gente é muito criativo para pagar imposto sobre imposto. O ISS faz parte da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Então é sempre mais, é sempre um pouquinho mais. E o ISS pode variar de 2% a 5%, aí dependendo do município. Então esse imposto pode custar de 41%, né? O imposto verdadeiro, né? De 41% a 54%. Peraí, como assim 54%? Basta pagar no cartão de crédito. Quer ver? Então eu fiz esse cenário aqui, ó, de 0,38, R$ 415 de IOF, mas também poderia ser 6.980, que foi o caso real do cliente, tá? Que pagou $25 mil no cartão. Repito, né? Não façam isso. Falem com a gente, que a gente ajuda vocês aí a migrarem a nuvem, as diversos provedores aí de cartão para câmbio, tá? E aí vejamos, lá no final então virou 48% no câmbio, mas virou 54% de imposto no cartão de crédito. Então cada dólar custou 6,33 no câmbio e 6,59 no cartão de crédito. Isso na época. Ah, mas Lisandro, eu não pago IR quando eu pago no cartão. Bom, você está fazendo uma conta, é uma poupança negativa, é um risco. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Quando é via câmbio, o banco já retém esse IR, porque o banco é obrigado a fazer isso, mas o banco não retém o CID, PIS, COFINS e ISS, essa é obrigação da empresa que está tomando serviço, tá? Para quem tiver dúvida, gente, está até o link aqui, ó, se clicar eu já dou com a pesquisa, mas pesquisem. Tributos, importação, nuvem. Vocês vão ver vários estudos, materiais, publicações, que não são nossos aí, de várias empresas, até de cloud, né, provedores, mostrando como é que se faz essa conta, tá bom? Mas nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Porque você pode, de repente, contratar um serviço de um domiciliado em paraíso fiscal. Isso eu falei naquele linkzinho ali, reduzir custo, tá ali o linkzinho do Bitly, mas é o webinar nosso, podem pesquisar no YouTube também, sobre reduzir esses custos. Eu vou dar 2 exemplos muito rápidos. Esse serviço aqui muita gente contrata, né? Serviço do LinkedIn para anúncio, para vagas, para leads, para uma série de motivos, mas ele é um serviço de uma empresa domiciliada na Irlanda, né? Que tem inclusive como de repente conversar com o LinkedIn sobre isso e mudar a fonte dessa fatura, tá? Tem o Slack. Ah, mas usando o Slack é a melhor ferramenta para conversar. Eu concordo, a gente também usa na WTM o Slack, mas se você for pagar Slack, aqui foi paga uma fatura de $11 mil, uma empresa contratou e pagou anual para os seus sei lá quantos usuários, 140 usuários ali, né? Vejam que nesse caso o VET foi para 74%, e numa época em que o VET mesmo, o VET cambial, né, ficou 4,21, o VET-T, o valor total tributado, virou 6,88, porque teve 74% de tributo. Então os $11 mil viraram 78 mil reais, porque aí o IR não é 15, o grande vilão aqui é o IR. Quando a gente fala de paraíso fiscal, gente, o IR não é 15, ele vai para 25. Mas com o gross up, o reajuste da base de cálculo, ele vira 33%. Então, muita atenção com as faturinhas lá onde diz Irlanda, Hong Kong, Panamá, Singapura, sei lá, esses países todos aí que são considerados paraísos fiscais, tá? E como diminuir o VET? Eu falei que tinha algumas dicas aqui, ainda na final, mas vai ter outras depois. Uma dica aqui de $1 milhão, né? Como diminuir o VET? Bom, gente, vocês já ouviram falar em IR por conta do credor? Existem países em que nós temos vários argumentos para conversar com o nosso credor do porquê deixar o IR por conta dele, descontar dele, realmente reter, ao invés de majorar, fazer o gross up, reajuste da base, a gente retém, desconta do valor total a pagar, remete menos e depois manda o imposto lá para o cara compensar os documentos tal necessários, né? Repito, tem uma burocracia aí, mas o seu contador ou sua consultoria ou nós aqui da WTM estamos à disposição para ajudar com isso, tá? Então, quais são os países aí dos seus fornecedores de serviço ou de tecnologia? O Brasil tem acordo com esses países? O Brasil tem algum tratamento, às vezes não tem acordo, mas tem algum tratamento tributário diferenciado com aquele país, tem alguns exemplos, tá? Você pode economizar, você sabe quanto economizaria respondendo e aplicando essas perguntas? Quanto que o teu banco se envolve nisso hoje, né? Nesses pagamentos que você faz? E os acordos para evitar dupla tributação? Uma outra dica de $1 ou mais milhões, né? Respondendo as mesmas perguntas acima, será que você ou seu fornecedor aplicam esses acordos? Será que vocês recuperam em um país o imposto retido em outro? Né? No caso a gente retém aqui no Brasil, será que ele recupera o imposto lá no outro país ou a gente está gastando aqui, pagando imposto que o cara não vai recuperar e rasgando dinheiro? Né? Será que aplicam as reduções de alíquota? Tem imposto que seria 15, a redução é para 10, é para 12, é para 0, tá? Será que classificam o tipo de rendimento corretamente de acordo com
o acordo para evitar a dupla tributação, qual que é a posição do seu banco sobre isso, tá? Normalmente os bancos têm, inclusive, uma dificuldade muito grande de entender, de aceitar e de aplicar esses acordos, e em muitos casos nossos de empresas pequenas e gigantes acabam pagando tributo que não precisaria pagar na hora de fechar o contrato, e as que se dão conta depois acabam fazendo até um perde-compra para recuperar esses valores, tá? Você sabia que essas medidas podem diminuir o custo ali dos tributos, que eu coloquei ali de 40 e tantos a 54, mas dá uma média aí de 50% para até menos de 30%, só mudando, por exemplo, o IR lá em cima, né? E aí depois em cascata vai ter um efeito positivo daí nesse sentido, para até menos de 30%. Nós temos casos reais, tá, gente, disso. Qual que é o envolvimento do seu banco? Pergunto de novo com esse assunto, tá? Lembre-se que a gente pode fazer para vocês, tem um linkzinho aqui, ó, pedir avaliação gratuita no material ou no linkzinho lá do vídeo também, tá? A gente faz esse estudo para o seu caso real gratuitamente. Precisa de uma fatura, de uma invoice e de um contrato de câmbio, de um extrato de cartão, o meio que você tiver usado aí para pagar, tá bom? Bom, agora vamos falar do caso de mercadoria. Para quem importa mercadoria, gente, os tributos têm um momento e uma forma e um cálculo totalmente diferente do de serviços, né? A gente não tem um padrão no Brasil para tributar produto e serviço. Já o produto não está amarrado aí na invoice, no fechamento de câmbio, como é boa parte dos serviços. O recolhimento dos tributos de mercadoria se dá lá no Siscomex, onde a gente registra a DI ou a do INPE agora, né? O débito é feito na conta corrente da empresa. Se não tiver saldo na conta corrente, não registra a mercadoria, não libera e pronto, né? Então é até mais eficiente, né, para o fisco, né? É mais eficaz do que serviços. Por isso que existe um projeto da Receita de implementar uma nota fiscal eletrônica de entrada de serviço da importado, né, para garantir, vamos dizer assim, esses tributos que hoje muitas empresas, a gente sabe, não fazem o recolhimento, tá? Bom, já falei também disso em outros materiais, vamos só depois para frente. A conversão para reais, no caso da mercadoria, é feita pela PETAX, aí sim é uma taxa oficial do Banco Central, e o que mais impacta nas alíquotas de tributos é a classificação fiscal da mercadoria. Assim como a gente tem a NBS do serviço, né, no Siscoserv, a gente tem a NCM da mercadoria no Siscomex, é ela que determina o tributo. Isso já nos permitiria, então, né, pegar o valor da mercadoria, pegar o valor dos tributos e saber calcular o VET-T, correto? Errado. Por quê? Porque a gente não paga só a mercadoria quando importa. Normalmente, né, a gente contrata algum serviço de transporte, armazenagem, movimentação, desembaraço, enfim, muitos são os serviços que podem, THC, tem uma série de taxas aí portuárias no país de origem e destino que são pagas, e são justamente esses serviços que fizeram os importadores e exportadores aqui no Brasil serem bastante impactados lá desde 2012, 2013, pelo Siscoserv. Tanto do ponto de vista do registro, né, da declaração em si que as empresas têm que fazer, quanto a necessidade de prestar mais atenção nos documentos que os agentes de carga, despachantes, agentes marítimos entregam para os importadores e exportadores, né? Então, para comprovar todas as despesas que foram pagas para levar o produto de um lugar para o outro do mundo, tá? Então, desde 2012, as empresas passaram, ou deveriam ter passado, eu digo que mais de um terço, 40% delas passaram a prestar mais atenção nisso, e tem mais da metade que ainda está, como direi, não inadimplente, mas ainda está sem saber da responsabilidade que teria sobre o pagamento dessas despesas, desses serviços que são prestados, tá? Bom, mas as empresas deveriam prestar mais atenção no que pagam além da invoice. Não é só a mercadoria que está sendo paga, né? As despesas, só que as despesas de serviço normalmente são pagas para agentes e despachantes aqui no Brasil, né? E aí cria essa ilusão, né, de que mas eu paguei no Brasil para brasileiro, então não tem nada de importação de serviço, não tem nada de registro Siscoserv, não tem nada de tributo. Peraí. Entretanto, quando você paga lá um fechamento de processo de importação, que vem um monte de despesinhas, né? Os prestadores de cada serviço daqueles não paguei tudo para o despachante, não é o despachante que presta todo o serviço, paguei para a gente carga, não é ele que presta, executa, não é ele prestador de todos os serviços. Então tem que ver, esses serviços foram tomados pelo despachante no CNPJ dele, ou ele está tomando em seu nome e é você que é o faturado, o serviço é prestado para você. A Receita Federal já se manifestou, eu não vou aqui me envolver muito nesse assunto, porque senão vira um curso e eu vou demorar muito o vídeo e eu não quero, tá? Já estou demorando bastante. Tudo isso tem que ser esclarecido, gente, não é pelo Lisandro, não é pela Receita, é pelos documentos fiscais a serem apresentados por quem recebe. Você paga para alguém, esse alguém tem que te entregar documentos acreditados, documentos confiáveis, com validade fiscal aqui no Brasil, tá? O resumo da ópera é que, além de ser necessário considerar o valor efetivo total tributado
no valor total tributado os serviços contratados para fazer a mercadoria chegar, também é necessário ver os tributos incidentes sobre esse serviço. Você está dizendo assim, peraí, então está falando que eu tenho que contar os serviços que eu pago aqui no Brasil e os tributos sobre esse serviço? Sim, exceto os serviços como frete e outros serviços que tem sim uma redução a zero de IR, o imposto de renda é devido sobre o frete, mas a gente tem o benefício de reduzir a zero, tá? Exceto se o transportador, se o emissor do BL, do WB, do conhecimento de transporte, for domiciliado em países como Hong Kong, Panamá, Singapura. Aí esses países podem ser considerados paraíso fiscal ou ter regime fiscal privilegiado, e aí teria o imposto de renda de 25% sobre o frete, tá bom? Só para deixar claro. Então, nos casos em que um ou mais serviços tenham incidência desses tributos, é necessário considerar o serviço pago, transporte, armazenagem, o que for, mais o tributo desse serviço no VAT, no valor total tributado da mercadoria. Seja para você saber o valor real da sua importação, para você dar entrada no custo, né, lá no seu SAP, Oracle, TOTS, no sistema corporativo, você precisa dar entrada no custo da mercadoria, no estoque, pelo custo real, que você realmente teve, né, pagou. Ou para formar preço de venda, se você compra produto acabado, ou para formar o custo dos insumos da maneira correta, né, sem ter prejuízo na margem de lucro aí que a empresa está calculando ou está prevendo que vai ter, daqui a pouco não tem. Então, portanto, o VAT-T, gente, para mercadorias, precisa considerar o valor em reais da mercadoria, mais os tributos de importação do produto, mais os serviços conexos e mais os tributos incidentes sobre os serviços que não tiverem isenção ou redução da sua base. Como é que você sabe disso? Olhando com muito mais atenção os documentos que estão sendo apresentados para você no seu processo, tá? Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui, não. Então, assim... mas a minha empresa, isso a gente ouve demais há 8 anos, né? Mas a minha empresa importa mercadoria há décadas e nunca viu isso, nunca deu problema, os nossos despachantes de carga sempre fazem assim e nunca deu nada, né? Bom, tudo bem, tu quer continuar assim, continua. Mas eu pergunto, não chama a atenção de vocês o fato de que o Scoserv já vai completar 8 anos esse ano e até agora a gente ainda não teve uma notificação e atuação em massa das empresas? Por quê? Antes de responder, eu vou lembrar que a Receita já esteve na Fiesp, não faz muito tempo, e disse publicamente, até eu deixei o link do material aqui para quem quiser clicar e baixar as respostas que a Receita deu por umas 2 horas lá para as indústrias na Fiesp, que o que importa no Scoserv, para a Receita pelo menos, né, não é o registro em si, mas é a operação por detrás do registro. Por quê? Aí eu respondo para vocês. A maior penalidade do Scoserv, apesar de que uns fizeram uma época aí, tem poucos que ainda fazem um terrorismo com a multa do Scoserv, a maior multa do Scoserv é 3% da operação, né? Só que o imposto de renda, vocês viram comigo agora há pouco, que ele é normalmente entre 15% e 25%. Então, na minha conta, na conta da Receita, 15% é mais que 3%. Então, vale mais a pena cobrar o tributo que as empresas não estão pagando, mesmo sem saber, mesmo sem querer, do que cobrar a multa do Scoserv, entende? Então é isso que às vezes a galera não está absorvendo, não está entendendo aí no mercado. Se quiser, tiver dúvida, fala com a gente explica, tá? Bom, mas então o Lisandro está me ajudando a aumentar o meu custo, é isso? Tu vem aqui me dizer que eu tenho que olhar tributos de serviço que de repente hoje eu não pago e aí eu vou ter que passar a pagar, ou eu tenho que olhar tributos de serviço na importação de mercadoria que eu não pago e vou ter que começar a olhar documento. Não, eu não estou dizendo que vai custar mais caro. Eu estou ajudando a fazer as contas e a calcular certinho o valor final de cada dólar ou euro que você paga numa importação de produto ou de serviço, tá? Por quê? Uma dica para o financeiro aqui, né, gente? Porque quem que normalmente paga? É o financeiro. E o financeiro fica lá, tem mesa de câmbio, às vezes tem todo um processo, às vezes até tem ferramenta e economiza ali 1, 2 centavos no VAT, né? no câmbio, na taxa de câmbio final. Só que o que adianta ele economizar 1, 2 centavos se por não observar o tributo ou por fechar câmbio com um banco que não vai nem se envolver na parte tributária, vai pagar 50 centavos, R$1 mais caro na parte tributária. E aí morreu aquele ganho na terceira, quarta casa decimal, às vezes, do dólar, entende? Por quê? Porque provavelmente o teu banco que fecha hoje o câmbio, que fecha o câmbio da sua empresa e hoje, provavelmente ele não está muito envolvido em baixar o custo do teu VAT, o custo de todos os teus tributos. O banco só se envolve em 2, no IOF e no IR. E o IR, eu já expliquei em outro vídeo, que normalmente o banco opta pelo IR maior
para que, se houver uma penalidade, ele não seja multado, uma vez que ele é responsável tributário. Então cuidado, o banco pode, mesmo sem nenhuma maldade, né, mas por segurança está te ajudando a gastar mais. E nós aqui da WTM estamos envolvidos em baixar o custo do teu VET. Né? Se o teu banco não está, nós aqui estamos envolvidos em baixar esse custo, preocupados em entender. Então, se você quiser que a gente calcule para você esses números aí da sua operação, clica nesse link ali da avaliação gratuita, clica ali no link do slide também, ou manda um WhatsApp que eu fico aqui à disposição. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Fiquem atentos ao 5º vídeo da série. Eu vou ver agora os resultados da enquete, se o pessoal prefere para sexta ou para segunda o 5º vídeo da série, que vai ser sobre Ciscoserve. A gente vai falar como zerar os custos de Ciscoserve, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.